Bancos centrais do Brasil e Estados Unidos aumentam taxa de juros mais uma vez para tentar segurar a inflação. Irmãos confessam e polícia localiza onde foram jogados os corpos do jornalista inglês e indigenista brasileiro no Amazonas. Câmara dos Deputados conclui votação no projeto que limita a cobrança de impostos sobre combustíveis. Fundação Getúlio Vargas diz que 23 milhões de brasileiros estão vivendo na extrema pobreza com R$ 7 por dia. Golpes bancários já atingiram mais de 30% dos brasileiros. Cresce também o número de golpes do falso emprego. Peixe pintado entra na lista de espécies ameaçadas de extinção. E um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os dois irmãos presos pela Polícia Federal no Amazonas confessaram que mataram o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Os policiais levaram um dos suspeitos ao local onde os corpos teriam sido desovados. As equipes de resgate levaram até cães farejadores ao local. Pela manhã, a polícia disse apenas que havia previsão de conclusão de parte das análises dos materiais biológicos que passavam por perícia. Em áudio obtido pela TV Globo e pela Rede Amazônica, o indigenista Bruno Pereira denunciou pescadores do Vale do Javari que estavam atirando contra as equipes de fiscalização na região. No áudio gravado no mês de maio, Bruno ainda cita uma reunião que deveria ocorrer no dia 3 de junho. Vai ter um convite, eu acho que pode estar chegando para vocês, que a gente está preparando uma reunião, uma articulação com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura na comunidade de São Rafael, na sexta-feira, dia 3 de junho, que é os maiores, os grandes invasores da terra indígena, e eles vão perder o manejo de pirarucu, que demorou 10 anos para eles tirarem. Então vai tentar se fazer um grande coletivo aí para tentar empurrar eles a manter o manejo e tirando alguns deles aí, ou pelo menos os mais jovens, da invasão da terra indígena, né? São esses caras que estão atirando na equipe, são esses caras que atiraram na base, não só do São Rafael, do Gabriel, uns carinha de Benjamin, outros de Atalaia. A reunião do dia 3 de junho não ocorreu e as autoridades não explicaram o porquê. No dia 5 de junho, data em que Bruno e Dom sumiram, antes de voltar para Atalaia do Norte, o brasileiro tentou se reunir com o líder comunitário de São Rafael, conhecido como Churrasco. Mas como ele não estava, os dois seguiram viagem e foram vistos pela última vez próximos à comunidade São Gabriel. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse pela manhã, antes da confissão dos irmãos, que estava profundamente preocupado com o que poderia ter acontecido com o jornalista britânico Dom Phillips. Foi a primeira vez que o líder britânico falou sobre o desaparecimento de Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari, no Amazonas, em 5 de junho. Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o jornalista inglês era mal visto na região por ter feito reportagens contra garimpeiros. Em coletiva, agora há pouco, a Polícia Federal disse que a lancha da dupla foi afundada e os restos dos corpos foram jogados mais de 3 quilômetros mata dentro. O local é de difícil acesso. Depois de recolhidos, os restos humanos vão passar por uma perícia e depois de comprovadas as identidades de Dom Phillips e Bruno Pereira, eles serão restituídos às famílias. A Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão milionária de cocaína no interior do Mato Grosso do Sul. O prejuízo aos traficantes pode passar dos 90 milhões de reais. A apreensão aconteceu hoje de manhã em Terenos, cidade que fica a 31 quilômetros da capital Campo Grande. A cocaína estava escondida no semi-reboque de uma carreta Scania. O motorista, que foi preso em flagrante, disse que pegou a carreta com o entorpecente em Corumbá, cidade do Pantanal sul-mato-grossense, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia, e ganharia R$10 mil para fazer o transporte até São Paulo, capital. A droga, acondicionada em 579
49 tabletes, pesou 607 quilos e está avaliada em torno de 90 milhões de reais. O motorista, que estava em liberdade condicional, foi encaminhado junto com a cocaína e o veículo para a Polícia Federal e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na véspera do feriado prolongado, os motoristas que circularem pelas estradas paulistas, neste período, devem ficar atentos aos melhores e piores horários para viajar. Quem dá mais informações é a repórter Maria Clara Leite. Daqui de cima da Ponte das Bandeiras, bem em cima da Marginal Tietê, eu trago informações sobre algumas das rodovias aqui do estado de São Paulo, neste feriado prolongado de 4 dias, feriado de Corpus Christi. E a previsão é de que o congestionamento fique bastante carregado ao longo da noite desta quarta-feira. Aqui desse lado, a gente tem o sentido Castelo Branco da Marginal Tietê, que leva então a cidades do interior paulista e também a estados do sul do país. E do outro lado nós temos o sentido Ayrton Senna, que leva cidades do litoral norte de São Paulo, a Campos do Jordão, ao Rio de Janeiro. E segundo a Ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, mais de 1.200.000 veículos devem utilizar essas rodovias durante o feriado. Já a CCR Vioeste, que administra as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, diz que a circulação será de aproximadamente 638 mil veículos, isso até domingo. E ao longo de todo o feriado, aproximadamente 4 milhões de veículos devem passar por todas as rodovias do estado, isso segundo informações do governo e também das concessionárias. Um estudo publicado em uma revista científica revelou que a genética individual é capaz de prever se a pessoa pode ter Covid grave. Foram identificados genes relacionados ao agravamento do quadro de saúde em infectados. Novas pesquisas realizadas por um grupo de cientistas das universidades de Sheffield, na Grã-Bretanha, e Stanford, nos Estados Unidos, identificaram mais de 1.000 genes que representam 3/4 dos impulsores genéticos relacionados ao desenvolvimento de infecção grave por Covid-19. Esses genes afetam especialmente a função de certo tipo de glóbulo branco. Essa é a principal conclusão de um estudo publicado na revista Cell Systems, feito com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Eles descobriram que a Covid grave está amplamente associada a uma resposta enfraquecida de 2 células imunes conhecidas, a célula natural killer, a NK, e as células T. Segundo os pesquisadores, os humanos nascem com a célula killer, que é a primeira linha de defesa do corpo contra infecções e são conhecidas por sua capacidade de destruir vírus e células cancerígenas. Pessoas com infecção grave por coronavírus têm os genes críticos das células killer menos expressos e, com isso, há uma resposta imunológica mais fraca. Segundo os cientistas, as descobertas lançam as bases para um teste genético que pode prever quem está em maior risco de Covid grave. E veja a seguir, bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos voltam a subir a taxa básica de juros da economia. E ainda, a Câmara dos Deputados acabou de votar o projeto que limita a 17% a cobrança do ICMS de vários itens, incluindo os combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que a Petrobras tem dado indícios de que quer aumentar os combustíveis de novo. Em entrevista, Bolsonaro disse que o valor do aumento não interessa, pois o atual já está um absurdo. Na segunda-feira, o governo e a diretoria da estatal se reuniram para tentar impedir um novo aumento dos combustíveis planejado para esta semana. O aumento seria de 9% na gasolina e 11% no diesel. E a Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação de todos os destaques apresentados ao projeto que limita a cobrança de ICMS. Falta apenas a sanção do presidente Bolsonaro para a medida entrar em vigor.
O projeto que limita a 17% a alíquota do ICMS de combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo foi aprovado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados e deverá baixar para o consumidor final cerca de R$ 1,65 no preço da gasolina e 76 centavos no diesel. É o que estimou o relator do projeto no Senado, Fernando Bezerra. Economistas dizem que a medida vai reduzir o preço nas bombas e o cidadão vai sentir a diferença, mas não por muito tempo, já que a composição do preço de combustíveis não tem apenas o ICMS no cálculo, mas também sofre grande influência do câmbio e do preço do petróleo no mercado internacional. Portanto, em dado momento, o consumidor poderá voltar a pagar o mesmo que hoje. O texto já havia sido aprovado na Câmara, foi para o Senado e sofreu alterações. Por isso, o projeto retornou à Câmara, mas por causa de problemas no sistema de votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu transferir o segundo turno de votação para esta quarta-feira. Segundo o projeto aprovado, até 31 de dezembro deste ano, os estados vão receber uma compensação do governo federal pela perda de arrecadação. Essa compensação será feita por meio de descontos em parcelas de dívidas dos estados com a União. Também serão reduzidos a zero até 31 de dezembro deste ano os impostos federais, PIS, COFINS e CID combustíveis que incidem sobre as operações com gasolina e etanol. Outras emendas que foram aprovadas garantem que a União vai complementar recursos para que os estados consigam atingir os percentuais mínimos que devem ser aplicados da arrecadação do ICMS em saúde e educação, já que devem arrecadar menos com esse imposto. O Congresso Nacional autorizou a medida provisória para que produtores e importadores de etanol vendam combustível diretamente aos postos. Além da liberação, a lei faz ajustes na tributação de PIS/PASEP sobre a cadeia de produção e de comercialização de etanol hidratado combustível. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fez mais um aumento em suas taxas de juros. O presidente do banco, Jerome Powell, divulgou um aumento de 0,75 ponto percentual, maior alta registrada desde 1994. Foi o terceiro aumento consecutivo que leva as taxas de referência ao intervalo de 1,05% a 1,75%. Nós entendemos as dificuldades que a alta de inflação está causando. Estamos fortemente comprometidos em trazer a inflação de volta para baixo e estamos nos movendo rapidamente para fazê-lo. O BC americano tenta controlar a inflação, que está no nível mais alto em 4 décadas. O Federal Reserve também elevou a previsão de inflação para este ano a 5,2%. E reduziu a estimativa de crescimento da economia para 1,7%. No Brasil, a super quarta, como é chamada pelo mercado quando acontecem dois fatos importantes como esses, não houve surpresa. Também para enfrentar a alta de preços, o Banco Central aumentou a taxa básica em 0,5 ponto percentual para 13,25% ao ano. Foi a 11ª vez seguida que o Comitê de Política Monetária aumentou a Selic, que também serve como referência a todas as movimentações financeiras do país. E por causa da alta dos juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, o dólar fechou em forte queda nesta quarta-feira de 2,08%, encerrando cotada em R$ 5,02 na venda, 0,2 centavos na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 0,99%, com 103.076 pontos. E agora você vai acompanhar um levantamento preocupante feito pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Mais de 20 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de lixo ideal. O número total de pessoas sem acesso à coleta de lixo regular no país representa 9,8% da população brasileira, ou seja, mais de 9.800.000. Os dados são do Diagnóstico Temático sobre Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, que, por outro lado, mostraram que 90,5% da população total foi atendida com coleta direta, que é realizada de porta em porta ou indireta,
quando há o depósito de resíduos em containers e o caminhão retira os lixos domiciliares. Já em municípios com a faixa de renda mais elevada, chega a 99,4%. Quando se trata de saúde e bem-estar, a coleta de lixo se torna uma das pautas principais. Isso porque, como benefícios da coleta seletiva e descarte correto dos resíduos, pode-se destacar a diminuição da poluição, economia no consumo de energia e água, diminuição dos gastos com a limpeza urbana, geração de emprego, além de renda pela comercialização dos recicláveis. Desde o começo do ano, a inflação tem impactado o preço de itens básicos. De acordo com a pesquisa Radar da Federação Brasileira de Bancos, a alta dos valores atinge 93% dos brasileiros. De acordo com um levantamento, os entrevistados apontaram que o consumo de alimentos e outros itens de abastecimento doméstico é o que mais tem sido impactado pela aceleração dos preços. A pesquisa ainda tratou de assuntos como as perspectivas econômicas. 51% dos entrevistados acreditam que sua vida financeira e familiar só vai se recuperar após 2022. Ao todo, 77% estão pessimistas com a recuperação da economia e 66% têm expectativas negativas para o crescimento à frente. De acordo com economistas, a inflação brasileira atual atinge principalmente as famílias com menor renda, que perdem o seu poder aquisitivo em produtos essenciais, como alimentos, gás de cozinha e energia. A pesquisa da Febraban, em parceria com o IPESP, foi realizada entre os dias 21 de maio e 2 de junho e entrevistou 3.000 pessoas nas 5 regiões do país. E segundo um levantamento do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, o contingente de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza alcançou cerca de 23 milhões, o maior patamar da série iniciada em 2016. Durante o segundo ano de pandemia, que foi em 2021, mais 7 milhões de brasileiros passaram a viver nessas condições, com uma renda de R$ 7 por dia. E veja a seguir, golpes bancários já atingiram mais de 30% dos brasileiros. E veja também, cresce o número de golpes falsos de emprego. Os golpistas estão utilizando mais uma forma de tirar dinheiro fácil das pessoas de bem. Agora, Jaqueto, eles mandam mensagem oferecendo emprego com salários atrativos. A pessoa clica no link e cai no golpe. 3 mensagens no período de uma semana. Elas chegaram no celular da Kelly e também no celular do filho dela, de 15 anos. Os golpistas usaram o nome de lojas famosas. Elas estavam recrutando para um trabalho em casa, meio período, num valor para ganhar um salário de um valor assim de 500 a 3 mil reais, mais ou menos. Assim que leram, a Kelly e o filho já tomaram as providências. Aí a gente clicou na mensagem e denunciou, aí automaticamente já bloqueia e a gente não recebe mais daquele número. Além de usar nome de lojas, os golpistas também usam nome de instituições famosas e com credibilidade, como o Sebrae, para tentar aplicar o golpe. Nessa mensagem aqui, o golpista se apresenta como gerente geral do Sebrae, oferece salário de R$ 200 a R$ 800 por dia para trabalhar em casa em meio período. Fique esperto, porque o Sebrae nunca manda mensagens por celular. Não tem informação do Sebrae por WhatsApp ou que tem um gerente do Sebrae contratando você e tudo mais. Não fazemos isso. O Sebrae Mato Grosso do Sul possui um portal que é o canal oficial www.ms.sebrae.com.br. Qualquer informação sobre cursos, sobre propostas de trabalho, entre outras, estão no portal e a gente usa apenas esse canal oficial para as informações. Segundo a polícia, esse tipo de crime virtual aumentou nos últimos 2 anos por causa da pandemia, já que muita gente perdeu o emprego. O delegado dá algumas dicas para não cair em golpes. Extrema cautela em clicar em links enviados
em mandar fotocópias de documentos, enviar dados pessoais ou bancários a pessoas desconhecidas. Também, dinheiro. Nunca transfira dinheiro sem antes fazer um contato prévio e ter a garantia de que a pessoa favorecida é de fato a quem você quer transferir o valor. A Kelly já recebeu até chamada de vídeo de golpistas usando o nome do INSS. Acredita? Mostrou uma sala assim, bem chinfrim, não era exatamente o padrão do prédio do INSS. O pessoal com uma camisa azul marinho, que é mais ou menos o uniforme deles, né, com crachá, e mostrava até a tela do computador os meus dados. E o que eles pediam? Um documento meu com foto, para eu tirar uma foto e mandar para eles. O jeito então é ficar esperto, porque as redes sociais são também um caminho aberto para as redes criminais. Difícil também é a identificação dos responsáveis, dos criminosos, uma vez que eles usam diversos meios para dificultar a investigação criminal. A gente não pode clicar em nada, não. E, se possível, bloquear, denunciar e passar para frente, porque muitas pessoas recebem e, às vezes, não tem essa informação e clica, né? E o número de vítimas de golpes bancários vem crescendo a cada dia. Entre os crimes mais frequentes estão a clonagem ou a troca de cartão, além do golpe do WhatsApp. De acordo com dados de uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, pelo menos 31% dos brasileiros já sofreram alguma tentativa ou caíram em golpes nos últimos meses. Os mais atingidos são os homens com idade superior a 60 anos e que, na maioria das vezes, ganham mais de 5 salários mínimos. Citada por mais de 60% dos entrevistados, a clonagem ou troca é um dos crimes mais frequentes. Outra prática muito comum é o golpe do WhatsApp, do leilão e da loja virtual. Ainda de acordo com o levantamento, as instituições financeiras têm a confiança de mais da metade dos entrevistados, valor superior às empresas privadas, como lojas de varejo e atacado. A alta da inflação também foi percebida por 9 de cada 10 entrevistados, que relataram que os preços dos produtos subiram do início do ano até agora. O consumo de alimentos e de outros itens do abastecimento doméstico é o que mais impacta no orçamento das famílias e representou um aumento de 9 pontos em relação ao levantamento de dezembro passado. Esse impacto no custo de vida é citado principalmente por homens de 25 a 44 anos. Um estudo mostrou que as mulheres só alcançarão igualdade em altos cargos de empresas daqui a 43 anos. O levantamento levou em consideração o atual ritmo do mercado de trabalho. A última estimativa de 2020 mostrou que apenas 37% dos altos cargos em empresas são ocupados por mulheres. Caso o ritmo continue nessa mesma frequência, somente em 2065 teremos igualdade na ocupação desses cargos. Na comparação com outros países, o Brasil está atrás da África do Sul, da Turquia, Malásia e Filipinas. Seja no mundo privado como no público, segundo os idealizadores do estudo, as mulheres têm dificuldade para alcançar posições de comando, que hoje no Brasil é representado por 38%. O país também está atrás quando se trata da presença feminina nos ministérios. Em média, apenas 14% desses cargos eram ocupados nos últimos 5 governos. Na Espanha, por exemplo, 65% das pastas são lideradas por mulheres. Os soldados ucranianos esperam uma decisão sobre um aumento das entregas de armas por parte dos aliados ocidentais. As tropas estão na expectativa de que outras partes do país não fiquem como a siderúrgica de Azovstal em Mariupol, que durante muito tempo foi um símbolo de resistência ucraniana e hoje se limita a um campo de ruínas. Cápsulas de bala, metais retorcidos e entulhos por toda a parte. Esse é o cenário atual da siderúrgica Azovstal, símbolo da resistência ucraniana em Mariupol.
pelo menos o que restou dela. Tomado em maio pelos russos, o local hoje é patrulhado pelo exército de Moscou e por grupos separatistas. Os labirintos com passagens subterrâneas da usina, construídas nos tempos soviéticos, permitiram que os soldados ucranianos resistissem às ofensivas durante várias semanas. Eles eram bem treinados e se sentiam em casa. Foi difícil para nós, porque era um terreno desconhecido. Os soldados tinham tudo em mãos. Em cada cômodo havia esconderijos com armas e munições. Entre os resistentes, além das forças armadas ucranianas, havia membros do grupo nacionalista Batalhão de Azov, acusado pela Rússia de ser neonazista. O regimento ocupa uma posição central na justificativa russa para a operação militar na Ucrânia. A antiga siderúrgica, que era o orgulho de Mariupol e empregava mais de 12 mil pessoas antes da guerra, ainda possui minas. Em intervalos regulares, é possível ouvir explosões controladas de munições, além da presença de um forte odor no ambiente, possivelmente de corpos em decomposição. De acordo com o levantamento da Unicef, a invasão russa na Ucrânia forçou a grande maioria das crianças a deixar suas casas. Segundo os dados da entidade, cerca de 2/3 dos menores de idade estão deslocados dentro e fora do território ucraniano na condição de refugiados. Durante o conflito, mais de 270 crianças morreram e 460 ficaram feridas. E veja a seguir, peixe pintado entra na lista de espécies ameaçadas de extinção. E ainda, um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. E com a chegada do feriado, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, fez hoje mais um apelo para que a população procure os postos e se vacine contra a gripe e a Covid. Ele que já decretou situação de emergência no estado e vê com preocupação o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em adultos e crianças. O governador Carlos Moisés voltou a fazer um apelo à população para que busque as vacinas contra as doenças respiratórias disponíveis no sistema de saúde. O chefe do Executivo Estadual enfatizou que os dados da Secretaria do Estado de Saúde indicam que o alto índice de internações hospitalares está diretamente ligado à baixa cobertura vacinal de crianças, adultos e idosos. A sociedade precisa entender que se fez uma grande campanha destruindo o programa de imunização nacional, que é exemplo para o Brasil e para o mundo. Nós deveríamos estar com a nossa população para a vacina contra a gripe 90% vacinada, porque a gripe é uma doença oportunista que abre espaço para o agravamento de outras doenças. Hoje nós temos 20% apenas do nosso objetivo de vacinação alcançado, especialmente com as crianças a partir de 6 meses de idade. Fazer com que o cidadão faça a sua parte, vacine seu filho, a mãe que amamenta bebês de menos de 6 meses, que se vacinem também para imunizá-lo através do leite materno e assim por diante fazer uma grande ação para que a gente possa entender que nós precisamos acreditar na ciência, precisamos fazer a nossa parte, levar a saúde a sério, como nós estamos levando em Santa Catarina. A cobertura vacinal da gripe está em 52% nos grupos prioritários, mas chegou a mais de 90% em anos anteriores. Ao todo, 1.298.792 doses foram aplicadas até a última sexta-feira. Também há redução na busca de imunização contra a Covid-19. Atualmente, mais de 5,8 milhões de catarinenses completaram o esquema primário de vacinação, o que equivale a 86,1% da população vacinada. Porém, apenas 47,1% da população acima de 18 anos recebeu a dose de reforço, que está liberada para este público desde 20 de novembro de 2021. O principal alerta é para que a população acima de 50 anos, segundo os dados do boletim epidemiológico da Covid-19, dos 77 óbitos por Covid em maio deste ano, 71 deles, ou seja, 92%, foram de pessoas dessa faixa etária. Nessa população, esquema primário de 2 doses,
ou dose única alcançou 98,2%, mas a cobertura da primeira dose de reforço ficou em 66,5%. Além disso, desde a semana passada, uma segunda dose de reforço passou a ser recomendada para uma maior proteção deste público-alvo e menos de 10% das pessoas aptas já recebeu. O laboratório de enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz foi nomeado hoje como referência do Ministério da Saúde do vírus que causa varíola do macaco. Ali serão analisadas as amostras suspeitas de conter o vírus do Rio de Janeiro e de toda a região Nordeste. E hoje São Paulo confirmou o terceiro caso da doença no estado. O Brasil já tem 5 registrados. O estado de São Paulo registrou o terceiro caso de varíola do macaco. O paciente de 31 anos é da capital e está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas com um bom estado de saúde. Segundo as autoridades sanitárias, o caso é considerado importado por apresentar histórico de viagem para países da Europa. A análise foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, também de São Paulo. As equipes de vigilância epidemiológica do município, em parceria com o estado, monitoram o caso e as pessoas que tiveram contato com o paciente. O Rio de Janeiro também confirmou o primeiro caso da varíola do macaco na capital fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um homem de 38 anos, que mora em Londres e chegou ao Brasil no último dia 11. Ele procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas no dia 12. O Rio Grande do Sul também registrou um caso da doença no dia 12. Os sintomas iniciais da varíola do macaco costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço. Após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve erupções na pele, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo. A Caixa Econômica Federal liberou hoje o último lote do saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS para 3.300.000 trabalhadores nascidos em dezembro. Com o fim do calendário de pagamento, o valor que ainda não foi resgatado poderá ser sacado até o dia 15 de dezembro. Depois dessa data, o dinheiro voltará para a conta do Fundo de Garantia. No total, foram liberados 30 bilhões de reais para 42 milhões de pessoas. A indústria da construção criou 72 mil empregos e teve mais de 6.700 novas empresas no primeiro ano da pandemia. Os dados são do IBGE, que mostram que em 2020 o país contava com quase 132 mil empresas ativas. A indústria da construção foi pouco impactada pelo período da pandemia. No primeiro ano da crise sanitária, por exemplo, o setor empregou 1.978.000 pessoas, um total de mais de 70 mil trabalhadores contratados em relação a 2019. E ainda pagou 59 bilhões de reais em salários e outras remunerações. Apesar da melhora, o resultado ainda significa praticamente 1 milhão de vagas a menos do auge da ocupação atingida no ano de 2013. Pelo fato do setor ser incluído como atividade essencial em decretos municipais, estaduais e federais e ter tido permissão para funcionar normalmente durante toda a crise sanitária, a classe não teve grandes impactos negativos no que se refere ao número de empregados e ao desempenho das vendas. Em questões financeiras, o valor movimentado no segmento de obras de infraestrutura foi dividido, metade do setor público e metade do setor privado. Já na construção de edifícios, tendo apenas 18% de procura, a parte governamental foi a menor já vista na pesquisa. Por outro lado, o setor privado teve 82% de demanda. As obras de infraestrutura perderam bastante espaço na indústria de construção, devido ao enxugamento de gastos do governo. Em 2020, por exemplo, 33% do valor de incorporações, obras e serviços de ocupação vinham do segmento. Para termos uma ideia, o número era de 42% em 2011. Já na construção de edifícios, o predomínio do setor privado aumentou para 45%, enquanto a participação do segmento de serviços especializados para a construção subiu mais de 20% no período. E o cenário continuou melhorando. A produção e o emprego no setor industrial cresceram no mês passado. O índice subiu 7 pontos em comparação com o mês de abril.
O índice de produção industrial no mês de maio foi de 53,6 pontos. Já no mês de abril, os indicadores registraram 46,5 pontos, de acordo com dados da sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria. A pesquisa utilizou um mecanismo que variava entre 0 a 100 pontos, com uma linha de corte em 50 pontos. Os valores acima dessa marca indicam crescimento e os abaixo, queda. Acompanhando o impulso da produção, o emprego industrial também apresentou crescimento. Em maio desse ano, o índice de evolução do número de empregados alcançou 51 pontos, aumentando meio ponto em relação a abril. Além disso, a utilização da capacidade instalada na indústria geral foi de 70% em maio, alta de 1 ponto percentual em relação a abril. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a UCI permaneceu no mesmo patamar. Já o índice de expectativa de demanda para junho de 2022 foi de quase 60 pontos, o maior valor desde setembro do ano passado. Em comparação ao mês anterior, o crescimento foi quase 2 pontos. Esse indicador influenciou diretamente o índice de expectativa de compras de matérias-primas e de números de empregados, que também subiram entre um mês e outro. 1.800 empresas foram entrevistadas, sendo 730 de pequeno porte, 631 de médio porte e 439 de grande porte entre os dias 1º e 9 de junho. Você já deve ter ouvido falar sobre pessoas que têm uma dieta alimentar à base de vegetais, conhecidos como vegetarianos e até mesmo os veganos. Um levantamento apontou que essas dietas são mais baratas do que as dietas carnívoras. De acordo com o levantamento, a diferença do custo de preparar pratos tradicionais contendo carne bovina e utilizando apenas vegetais pode chegar a até 60%. Mas não se engane. Nos pratos em que as proteínas animais não eram utilizadas, foram mantidas as mesmas características nutricionais. Na capital pernambucana, por exemplo, uma refeição tradicional com carne moída custa R$ 5,17 para ser preparada. Caso tenha apenas produtos vegetais, o preço cai para R$ 3,15, uma economia de 61%. A substituição de uma refeição tradicional por um prato à base de produtos 100% vegetais durante 30 dias geraria uma economia total no orçamento de R$ 141,30 por pessoa em Belo Horizonte, de R$ 140,10 em São Paulo e de R$ 108,30 no Rio de Janeiro. Além de mais baratos, os vegetais são uma excelente fonte de fibras, o que é bom para uma digestão salubre. Mas as benfeitorias não param por aí. Elas também ajudam na redução de seu colesterol e no controle da dieta para uma vida mais saudável. A pesquisa foi realizada nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife pelo programa Alimentação Consciente Brasil, promovido pela ONG Pesquisa da Mercy for Animals. O peixe pintado entrou na lista dos animais ameaçados de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente. As autoridades do Mato Grosso do Sul garantem que a espécie não está em extinção no estado apenas, mas em outras bacias. O pintado é um peixe de couro presente nas bacias dos rios Paraguai e Paraná, em Mato Grosso do Sul, e em mais 8 estados banhados pelo Rio São Francisco. Possui uma carne saborosa, por isso muito procurado por pescadores profissionais e amadores. Peixe de hábitos noturnos, prefere ficar a maior parte do tempo assim, no fundo dos rios e sozinho. Como ele é um peixe migratório, no período da Piracema, que é a cheia do Pantanal, ele migra longas distâncias. Nesse momento, eles têm o hábito de se agrupar. Há uma semana, o Ministério do Meio Ambiente atualizou as espécies ameaçadas de extinção e incluiu o pintado na lista oficial. A classificação federal é dividida em categorias. A mais grave, extinta, com a sigla internacional EW. Criticamente em perigo e vulnerável. Na média nacional do estoque pesqueiro, o pintado entrou na categoria vulnerável. Embora o Ministério do Meio Ambiente tenha colocado o pintado na lista de animais ameaçados de extinção, aqui em Mato Grosso do Sul, ele não está nem na categoria de vulnerável. Entre os pescadores profissionais,
O pintado representa de 50% a 65% da pesca. O superintendente do Meio Ambiente e Turismo da Semagro, Pedro Mendes, explica que o Estado vai encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente comprovação baseada nos estudos do próprio Ministério, que mostram que o pintado não está ameaçado de extinção em Mato Grosso do Sul, e sim em outras bacias. O Rio São Francisco tem sofrido bastante, o Jequitinhonha, o Rio Grande, que faz divisa de Minas com São Paulo, as populações desse pintado têm apresentado um declínio bastante grande. Enquanto que aqui no estado, como a gente tem a maior parte dos nossos rios ainda livres de barramentos, então ele tem uma facilidade de procriação, os ambientes são bastante propícios a isso. O Estado já adota ações de controle. A medida mínima de captura do pintado é de 85 centímetros e a máxima 1,25 m. Como o próprio Estado já detém regramento específico que tem tamanho mínimo e máximo para a captura da espécie, nós acreditamos na possibilidade de que a União venha a regulamentar de forma a continuidade da captura aqui dentro do nosso estado. Um festival cristão de vídeos acaba de ser lançado no Brasil. Com o objetivo de incentivar a fé cristã, o Polo Fest chega com o tema A Criação. Games e animações, histórias em quadrinhos, realidade virtual e muito mais. Idealizado pela diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão, Verônica Brendler, o Polo Fest chega ao Brasil com 31 categorias, com o propósito de incentivar a fé cristã. Com uma experiência muito grande que eu tive com Deus, em maio do ano passado, Deus ativou esse projeto no meu coração, foi uma experiência muito forte. E se você olha da forma como o mundo está caminhando, que muitos artistas usam a criatividade para desconstruir a família, né? A igreja precisa trabalhar a criatividade para unir a família. E o tema escolhido para a estreia não poderia ser outro: a criação. Deus é criador e nós somos co-criadores com Ele, segundo a imagem e semelhança. Então, tudo que nós fazemos, somos colaboradores de Deus. Então, Ele é o Criador e nós somos os co-criadores. Então, a criatividade é a criação, né? Então, esse universo audiovisual é maravilhoso, né? Para você criar com um tema tão relevante e de Deus, né? O Festival Cristão é aberto a pessoas de todas as idades, que poderão produzir vídeos com câmera profissional ou de celular. O que importa mesmo é a criatividade para disseminar a palavra de Deus. As inscrições são gratuitas e já estão abertas aqui no portal Polo Creative. Basta entrar no site, clicar em Polo Fest, descer a barra e se inscrever. Quem se interessou deve ficar atento à data final para o cadastro, dia 7 de setembro. E aí os vídeos selecionados vão subir para o canal do Polo Creative no YouTube, onde serão submetidos a voto popular. Os vídeos mais votados só serão revelados no dia 2 de fevereiro do ano que vem, na cerimônia de premiação do primeiro Polo Fest aqui em São Paulo. E de lá, os vencedores seguirão direto para o Summer Camp, onde irão viver uma experiência única. No Summer Camp, vamos ter muitas atividades, né? Desde aulas de roteiro, produção de filmes, dança, teatro, aula de dublê, vai ter louvor, adoração, devocional, muita competição, experiências incríveis de madrugada. Vamos fazer coisas que, enquanto o pessoal está dormindo, a gente vai acordá-los, né? Vamos fazer uma simulação, uma perseguição à igreja. Eu acho que é importante a gente trazer esse sentimento para as pessoas, até para valorizarem mais a liberdade que a gente ainda tem no nosso país. Para mais informações sobre o Polo Fest, acesse
polocreative.com. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo descanso para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.